Número 3. O Hospital Estadual Willard, Ovid, Nova York. Em 1865, Dr. Sylvester D. Willard era o cirurgião-geral de Nova York. Ele sugeriu a criação de hospitais estatais, principalmente para auxiliar pessoas com problemas de saúde mental. Antes dos hospitais públicos e assistência social, pessoas com doenças mentais eram comumente enviadas para asilos. As casas de pobres abrigavam pessoas consideradas indesejáveis. Isso incluía os pobres e imigrantes, recém-chegados, sem família ou amigos. Casas de pobres raramente contavam com profissionais para auxiliar pessoas com doenças mentais. Para se abrigar e alimentar em um lar humilde, era necessário trabalhar. As casas de pobres eram, em geral, subfinanciadas, superlotadas e cruéis. As pessoas sofriam confinamento solitário, negligência e fome. O Dr. Willard buscava melhorias para pessoas com transtornos mentais. Ele achava que seria melhor ter instituições específicas para tratar pessoas com doença mental. O governo aprovou a ideia do Dr. Willard em abril de 1865. O Dr. Willard faleceu 6 dias após a aprovação. O Dr. Sylvester D. Willard tinha apenas 39 anos. Contudo, o Asilo Willard para os crônicos insanos foi inaugurado em 1869. A primeira paciente foi Mary Roth. Ela foi transferida do Asilo de Pobres do Condado de Colômbia, em Nova York. Ela passou 10 anos no asilo, na maioria das vezes agachada no canto de sua cela, nua. Ela foi descrita como deformada e demente. Quando chegava em Willard, ela sempre estava bem vestida e com boa aparência. Em 9 de janeiro de 1876, quase 7 anos após chegar ao hospital, Mary Rowe morreu de tuberculose. Claro, Rowe não foi a única pessoa que sofreu tratamento desumano em casas de caridade e foi posteriormente transferida para o hospital. Uma mulher, enviada para Willard, estava acorrentada dentro de uma cela desde a infância. Outro paciente foi enviado para Willard em uma caixa de galinhas. A maioria dos pacientes foi enviada para Willard devido à perda de amigos, problemas de negócios, preocupação, excesso de trabalho, velhice, insolação, casos amorosos, uso de drogas, demência e masturbação. Tornou-se rapidamente o maior hospital psiquiátrico dos Estados Unidos. O Dr. Willard queria oferecer aos pacientes um ambiente seguro, limpo e controlado para se alimentarem bem e manterem-se em forma fisicamente. Mas isso gradualmente mudou. Em 1955, Willard tinha 4.076 pacientes e estava superlotado e com falta de pessoal. Para controlar os pacientes, eles foram medicados com antipsicóticos. Depois, eles foram amontoados em cômodos pequenos. Os pacientes recebiam terapia de eletrochoque e eram molhados com água na tentativa de tratá-los ou acalmá-los. Os pacientes trabalhavam nas enfermarias, fazenda, jardim, sala de costura e sapataria. Eles tinham que fazer suas próprias roupas e reparar e manter os edifícios. Era trabalho gratuito porque não eram remunerados. Doenças como tifo e tuberculose devastaram o hospital e nem sempre havia espaço para isolar pacientes doentes com essas doenças. A equipe precisava realizar cirurgias e autópsias sozinha. Nos anos 70, novas leis promoviam os direitos dos pacientes e preveniam o trabalho não remunerado. Com o tempo, o número de pacientes em Willard reduziu para apenas algumas centenas.
O hospital fechou em 1995 e os pacientes restantes foram transferidos para outras instalações. Enquanto estava aberto, Willard teve 50 mil pacientes e quase metade dessas pessoas morreu no hospital. Mais de 5 mil pacientes foram enterrados em um cemitério no local, mas seus túmulos não têm lápides ou nomes. Túmulos marcados por números. Após o fechamento de Willard, os trabalhadores encontraram centenas de malas no sótão do hospital abandonado. As bandejas eram dos pacientes e a maioria estava intacta. Os pesquisadores estudaram as malas e documentaram histórias pessoais de pacientes que teriam sido esquecidos. Essas histórias foram compiladas no Projeto Mala de Willard. A exposição está em exibição permanente no Museu da História da Deficiência em Buffalo, Nova York. Muitos em Willard não se encaixavam nas normas sociais. O objetivo do projeto era mostrar que essas pessoas tinham carreiras, famílias, hobbies e aspirações, assim como todos os outros. Uma das malas pertencia a um homem conhecido apenas como Sr. Lawrence, que chegou a Willard em 1918. O Sr. Lawrence, nascido no leste europeu, coletava sucata para ganhar dinheiro. Sofreu uma lesão na cabeça e começou a beber pesadamente. Ele mudou-se para Nova York e trabalhou como limpador hospitalar. Ele foi enviado para Willard por ser barulhento, bojudo e afirmar ouvir a voz de Deus. Em 1937, ele se tornou um coveiro em Willard e dormia em uma cabana no cemitério. Em 1945, o Sr. Lawrence escreveu para o superintendente do hospital e disse que em 8 anos ele havia cavado 600 covas à mão. Ele solicitou alta do hospital, mas seu pedido nunca foi atendido. Ele passou o resto da vida no hospital. O Sr. Lawrence faleceu em 1968, aos 90 anos. Ele foi enterrado em uma cova anônima no cemitério, entre muitas das covas que ele mesmo cavou. Atualmente, o terreno pertence ao campus de tratamento de drogas Willard, com alguns prédios ainda abandonados. Muitos dos edifícios abandonados têm tinta descascando, pisos desmoronando e móveis antigos. O Centro de Tratamento de Drogas Willard contatou o programa de TV Estado Paranormal. Os funcionários viram aparições de uma mulher que grita com eles. O programa trouxe um psíquico que sentiu uma raiva e tristeza avassaladoras no prédio. Ele podia sentir as pessoas gritando: "Me deixe sair!" Ele disse que havia espíritos ativos, incluindo uma ex-enfermeira, que voltou para ajudar os outros espíritos a sair. A equipe levou Lorraine Warren para o antigo hospital psiquiátrico. Warren é uma famosa clarividente. Ela e seu marido, Ed Warren, investigam assombrações e possessões bem conhecidas como Amityville, Enfield e o caso de Arne Johnson. Em Willard, Lorraine afirmou conseguir ouvir pedidos de socorro. Ela afirmou que um demônio impedia os espíritos humanos de partir. Durante a investigação, a equipe do Estado Paranormal usou um equipamento chamado Frank's Box, ou Caixa Fantasma. Ele passa rapidamente pelas frequências FM e AM e dizem que capta as vozes dos espíritos no ruído branco. Vozes da caixa mencionaram 7 espíritos, incluindo Lucy e um demônio. O psíquico disse que Lucy morreu no hospital tentando proteger os pacientes. Após a investigação, a equipe conversou com o superintendente do campus de tratamento de drogas Willard e ele disse
que Lucy é um espírito bem conhecido em todo o campus. Dias depois, o Paranormal State convidou familiares e ex-funcionários do hospital psiquiátrico Willard para uma cerimônia em homenagem aos que haviam falecido. Visitas ao antigo asilo já ocorreram, porém novas visitas ainda não foram anunciadas. Número 2. O Hospital Kenmore, Goulburn, Austrália. O Hospital Kenmore foi inaugurado em 1895. Está em 75 hectares de terra, em Goulburn, Nova Gales do Sul. Foi uma das primeiras instalações do seu tipo a abrir na Austrália. Quando o hospital abriu, recebeu 152 pacientes. Mais de 100 anos depois, em 1987, eles tinham vários prédios e muitos mais pacientes. Havia 8 quartos especiais para pacientes barulhentos e violentos. Esses quartos eram apelidados de quartos molhados, porque os pacientes eram molhados várias vezes ao dia com uma mangueira. Houve muitas mortes trágicas no hospital durante seus anos de operação. Em 1902, Henry George Bailey era paciente hospitalar. Ele foi internado por ser violento e homicida. Ele estava amarrado à sua cama no hospital, sendo monitorado pela equipe a cada 30 minutos. Um dia, às 5 da tarde, um atendente foi verificar e ele estava dormindo. Às 5h25 da tarde, o atendente e Henry estavam pendurados na persiana da janela. Ele rasgou suas restrições e fez uma forca. Em 1908, um paciente matou outro paciente com uma pedra. Em 1917, o paciente James Claxton cometeu suicídio por enforcamento em uma árvore. 2 anos depois, a pandemia de influenza matou 21 pacientes. Também em 1919, um homem chamado Alston Paul Broom estava visitando sua esposa, Ethel Ann Broom, que era paciente em Kenmore. Durante a visita, Alston deu um biscoito para Ethel. Ela faleceu 1 hora depois de ingerir o biscoito. Descobriu-se que ele havia misturado o biscoito com estricnina, um veneno inodoro. Uma mulher chamada Ruby Ethel Craig testemunhou no julgamento de Alston. Ela disse que estava socializando com Alston porque ele disse que era solteiro. Mais tarde, ela descobriu que Alston era casado e sua esposa era paciente do hospital Kenmore. Alston disse a Ruby que se divorciaria para se casar com ela. Ele acabou matando a esposa ao invés de se divorciar. Em 1920, Alston Paul Broom foi considerado culpado e foi condenado à morte. Em 1922, rumores se espalharam de que a equipe do hospital estava usando terapia de eletrochoque em pacientes gays. Aparentemente, eles também usavam terapia de eletrochoque em residentes flagrados se masturbando. No mesmo ano, Richard Sindel, de 24 anos, era um paciente do hospital. Ele foi para o hospital com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático após a Primeira Guerra Mundial. Durante sua estadia, ele ficou cada vez mais paranoico, crendo que a equipe o prejudicava. Ele acreditava que a equipe do hospital, especialmente o Dr. Charles Moffat, conspirava contra ele. Sindel recebeu alta do hospital. Em dezembro de 1922, Sindel retornou ao hospital com um revólver. Ele passou por 2 enfermeiras sentadas próximas ao bloco administrativo. De repente, ele se virou e apontou a arma para elas. Ele atirou no peito da enfermeira Elizabeth Knowlton. Ela morreu ali mesmo no chão.
Sindel atirou novamente, derrubando o boné da outra enfermeira. Naquele instante, o gerente do hospital caminhava na direção de Sindel. Sindel atirou no gerente, mas errou. O Dr. Moffat correu para a cena e Sindel atirou nele 5 vezes. Ele errou todas as vezes, mas uma bala atingiu outra enfermeira no braço. Felizmente, ela sobreviveu. O Dr. Moffat voltou ao escritório e pegou sua arma. Ele voltou e atirou em Sindel, mas errou. Eles se perseguiram até o jardim, onde se esconderam atrás das árvores e atiraram um no outro. Por fim, Dr. Moffat atirou no antebraço de Sindel. Sindel largou sua arma e se rendeu. Sindel alegou ter sido hipnotizado. Ele disse que foi instruído a voltar para Kenmore e atirar em alguém. Em tribunal, o colega de Sindel, no exército, testemunhou que Sindel lhe disse que estava indo para o hospital com uma arma para atirar no Dr. Moffat. Sindel disse que o Dr. Moffat o deteve quando ele era paciente no hospital, mas Sindel atirou nas enfermeiras porque queria matar alguém da instituição. O resultado do julgamento não está claro. O hospital nomeou uma ala em homenagem à enfermeira Knowlton. Em 1939, Monica Scott, de 32 anos, bateu a cabeça contra uma janela, estilhaçando-a. Em seguida, ela usou um pedaço de vidro para cortar a própria garganta. A equipe ficou traumatizada com sua morte horrível. Durante a Segunda Guerra, o hospital abrigou militares que precisavam de cuidados psiquiátricos. Na década de 60, Kenmore tinha mais de 1000 pacientes. Um paciente descreveu o hospital como uma morte viva, porque eram negligenciados e maltratados. Um funcionário reclamou do uso excessivo de restrições nos pacientes, como camisas de força. O hospital acabou fechando em 2003 e 77 edifícios foram abandonados. No interior, há um consultório médico com equipamento médico, uma câmara de isolamento, uma capela, necrotério, quartos para dormir e um museu. Ainda há arranhões de unhas em algumas portas. Os arranhões mais proeminentes estão nas portas dos banheiros. Hoje, o Hospital Kenmore é considerado um dos lugares mais assombrados da Austrália. Além de todas as mortes dentro do hospital, há um cemitério nos terrenos do hospital. Fotógrafos que visitam os edifícios relatam a sensação de alguém estar atrás deles. Um investigador paranormal, que usa o nome Bob C., capturou em vídeo uma aparição que sai de uma sala e vira a cabeça em direção à câmera. Então a aparição caminha na direção oposta à da câmera. Então, uma Norma parece voar de volta para a sala de onde a aparição saiu. Investigadores paranormais capturaram um claro fenômeno de voz eletrônica, o EVPs. Um investigador perguntou se havia alguém na sala. O investigador ouviu alguém sussurrar "Tim" em seu ouvido. Em outra gravação, um investigador diz: "Vá para as luzes. Você pode falar com aquele dispositivo, ele vai te ouvir." Então, a voz de uma mulher pode ser ouvida dizendo: "Que luz?" Na mesma sessão eletrônica de voz fenômeno, eles capturaram um homem dizendo: "Eu te odeio tanto." Outra vez, um investigador disse que está agradável e quente aqui dentro. Então o gravador de áudio capturou claramente a voz do homem dizendo: "Sim, todos os fantasmas estão caminhando em sua direção." Os investigadores ouviram crianças rindo. Eles frequentemente ouvem barulhos altos, mexendo e vozes.
É comum na caça a fantasmas pedir aos espíritos que batam uma vez para sim e 2 vezes para não. Os investigadores farão uma pergunta e esperarão para ouvir qualquer batida. Um investigador perguntou se os espíritos queriam se comunicar através de batidas. Ele ouviu 5 batidas. Então o investigador disse: são muitas batidas, e então ele mesmo bateu 2 vezes. Ele ouviu 2 batidas claras de volta. Hoje, vândalos e exploradores urbanos visitam os prédios abandonados. Em outubro de 2021, um incêndio destruiu um prédio da Kenmore. Também houve um incêndio na antiga capela, as portas de cedro e as janelas de vitrais foram quebradas na capela, e o telhado está rachado, então a água entra quando chove. A empresa que possui os edifícios Kenmore disse que tem planos para revitalizá-los, mas isso ainda não aconteceu. A comunidade local está chateada que os edifícios históricos estão se degradando. O incêndio em outubro de 2001 mobilizou o Conselho Municipal para ver se algo poderia ser feito sobre o vandalismo. O Conselho da cidade também disse que investigaria como o proprietário está respondendo à ordem do governo para que eles atendam aos padrões mínimos de reparo e manutenção número 1, Pavilhão Hospital, Itália. A Lagoa de Veneza é composta por 166 ilhas e fica no norte da Itália. Poveglia é uma dessas ilhas não muito longe de Veneza. Hoje, Poveglia tem alguns apelidos, como Ilha Mais Assombrada do Mundo, Ilha dos Fantasmas e Ilha da Peste Negra. A ilha está completamente abandonada e é ilegal visitá-la. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi inaugurado em Bavália, mas antes disso, a ilha tinha uma longa história de morte. A primeira onda da peste atingiu Veneza em meados dos 300. Por séculos, a cada algumas gerações, a peste surgiria na Europa. A peste é causada pela propagação de bactérias, sobretudo por pulgas. Pessoas infectadas com a peste bubônica apresentavam gânglios linfáticos inchados. Às vezes, eles inchavam tanto quanto maçãs. Na época, eles eram chamados de furúnculos da peste. Eventualmente, eles poderiam sangrar e supurar. As pessoas ficavam com manchas pretas na pele. As pessoas também experimentavam febre, calafrios, diarreia, vômito e dores. A outra cepa, chamada peste pneumônica. A peste pneumônica é transmitida pelo ar através de gotículas infecciosas que infectam os pulmões. A situação se agravou tanto que os corpos das vítimas da peste se acumulavam nas ruas da Itália. Como você pode imaginar, o cheiro era insuportável. A peste era tão mortal e descontrolada que os infectados eram enviados para Bavália para a quarentena. Isso incluía crianças e bebês. Os médicos levavam os doentes para a ilha. Os médicos da peste vestiam longos sobretudos, luvas, botas e um chapéu de abas largas. Eles também usavam máscaras assustadoras em formato de bico. As máscaras geralmente eram recheadas com ervas na tentativa de filtrar o ar. Era uma sentença de morte ser enviado para Poveglia. As autoridades também tinham que fazer algo com os corpos mortos, não? Eles foram enviados para a ilha com os doentes. Na ilha, pessoas que estavam muito doentes, já mortas, eram queimadas. As cinzas eram jogadas em valas comuns. Mais de 160 mil pessoas morreram em Poveglia durante a peste. Disse que a maior parte do solo da ilha está coberta de cinzas e ossos humanos. Como mencionado antes,
Séculos depois, em 1922, um hospital psiquiátrico foi aberto na ilha. Os pacientes diziam que viam sombras e fantasmas das vítimas da peste. Eles também ouviam lamentos e sussurros. O médico-chefe do hospital tentou entender a causa dos desafios psiquiátricos do paciente. Infelizmente, ele fez isso experimentando métodos horríveis que torturavam ou matavam os pacientes. Ele fazia lobotomias usando furadeira manual, martelo e cinzel. Ele não usava saneamento adequado e não usava anestesia. Após anos desses experimentos, o médico começou a ver espíritos ele mesmo. Acredita-se que o fantasma o levou até o campanário de onde ele caiu. Eles sobreviveram à queda. Desenterrou parte do solo e notou uma raposa ao seu redor. Então, o médico engasgou e morreu. Agora acredita-se que o fantasma do médico assombra a ilha. Em algum momento, o campanário foi transformado em um farol. Ainda assim, os moradores locais ouvem os sinos tocando da ilha abandonada. Dizem que é o fantasma do médico que está tocando. O hospital fechou em 1968. Hoje, é ilegal visitar a ilha sem uma permissão do governo. Aqueles que acabam visitando a ilha relataram acontecimentos estranhos. Uma das entradas para o hospital abandonado exige que você rasteje através de um crematório. As pessoas relatam ver sombras nas paredes que as seguem enquanto exploram. Algumas pessoas até são arranhadas e empurradas. As pessoas veem o espírito da pequena Maria, provavelmente morta durante a peste séculos atrás, né? Ela é vista andando pela ilha, chorando. Também há um espírito chamado Pietro, que tem as 2 pernas amputadas. Enquanto vivo, corria com sua cadeira de rodas pelo hospital psiquiátrico. Agora as pessoas ouvem sua cadeira de rodas fantasma pelos corredores de um hospital abandonado. Frederico é um espírito que ri. Há também um espírito de uma mulher que parece aterrorizada. As pessoas acham que ela tem medo do médico que realizava experimentos médicos em pacientes no hospital. Os visitantes também relataram ver olhos humanos na água ao redor da ilha e rostos nas janelas do hospital abandonado. Uma família conseguiu uma permissão para visitar a ilha porque estavam interessados em comprá-la, mas eles saíram no meio da noite porque o rosto da filha deles foi rasgado por algo. Ela precisou de 14 pontos. Recentemente, equipes de construção tentaram restaurar o antigo hospital, mas pararam abruptamente, sem explicação. Moradores creem que espíritos sombrios da ilha os afugentaram. A equipe da série de TV Ghost Adventures visitou a ilha em 2009. O investigador, Zach Bagans, teria sido parcialmente possuído por um espírito demoníaco. Ele se enfureceu com os outros investigadores. Quando ele deixou o hospital abandonado, ele disse que parecia que um véu preto havia sido retirado dele. A equipe de investigação de fantasmas relatou sentir cheiro de queimado ao visitar o campo onde os corpos foram queimados. Em 2016, 5 homens do Colorado pegaram um táxi aquático para a Ilha do Pavilhão para passar a noite ilegalmente. Durante a noite, um marinheiro ouviu-os gritando e ele conseguiu ajuda. Os bombeiros encontraram os homens na ilha em estado de choque e pânico. Os homens disseram que viram e ouviram fantasmas. Apesar de ser ilegal visitar a Ilha Poveglia sem permissão, uma ilha próxima com um antigo hospital psiquiátrico está aberta a visitantes.
San Servolo também está na Lagoa de Veneza e serviu como instituto por 250 anos a partir de 1725. Agora é um museu dedicado à história do hospital psiquiátrico. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Tchau!